Pode simples. O Pode Simples, ele iniciou em 2000 e... Deixa eu colocar aqui na apresentação. Aqui. Então, antes de eu começar propriamente a apresentação, vou pedir que a Carol Orives possa iniciar com uma oração, pode ser? Carol, tu pode olhar para a gente? Oi, peraí que eu tava arrumando meu microfone. Lê os slides, né? Você quer que eu leia os slides? É que você não tinha falado antes para mim, mas tudo bem. Não, quero que você ore. Entendi que era para ler os slides. Não, relaxa. Pai, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para fazer essa capacitação. Obrigada por você ter preparado, Senhor Jesus, no coração de cada um a vontade de estar aqui, a vontade de ouvir essa reunião, que ela possa ser leve, que ela possa ser suave também, e que a tua palavra possa penetrar nos nossos corações e surgir efeito naquele hospital quando nós formos depois da capacitação. Todas as pessoas aqui que estão nessa reunião, Senhor, possam se sentir tocadas pela tua palavra hoje, que elas possam sentir, Senhor, também transformadas pela tua palavra. Obrigada por essa oportunidade. Amém. 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 Pessoal, então, vocês estão vendo o slide aqui do Pode Simples? Sim. Ok. Vou apresentar rapidinho, Pode Simples, ele iniciou desde 2019. O nosso tema central é Romanos 12, 15. Alegre-vos com os que se alegram e chorem com os que choram. Por quê? Porque, pelo menos, eu entendo que a nossa vida vamos ter momentos de alegria e momentos de tristeza. E a vida acadêmica também é assim. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o nosso tema é viver a alegria de Cristo, mas também viver um momento de angústia. Em comunidade, possamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu sou o idealizador do projeto, vou pular porque o que eu posso resumir sobre mim é que eu sou escravo de Cristo e o que eu puder fazer para a glória dele, eu vou fazer. O projeto ele iniciou na UFMT como um projeto de evangelismo. Posteriormente, ele se tornou um projeto de extensão. E ele teve algumas mudanças ao decorrer do tempo, mas mudanças positivas para o projeto em si. E isso tem sido muito bom. Então, a gente tornou um projeto de extensão para levar a mensagem do Evangelho para as pessoas ali no UFMT. Vou te colocar como DM. Aí não consigo colocar como DM. Pede para o pessoal entrar, quem não entrou ainda, tá bom? Então, hoje a gente é um projeto de extensão onde a gente leva a mensagem do Evangelho de maneira pura e simples dentro do hospital. O nosso objetivo é acolher o estudante, não só de medicina, como entre outros. Requisitos para participar do projeto, um deles é participar da capacitação de biossegurança e também participar da capacitação com o capelão, com o pastor, que hoje é o Milton Júnior, onde ele vai apresentar daqui a alguns minutinhos um pouquinho do que a gente precisa saber para entrar no hospital e o que é importante a gente saber para a divulgação ali da mensagem pura e simples de Jesus. E é isso, pessoal, por enquanto, que Deus abençoe a todos. Vou parar de compartilhar aqui para eu acompanhar. Temos aqui a Larissa, a Carolina e a Juliana. Como está gravando, eu vou pedir que o pastor comece. Amém? Vou orar pela vida dele para que ele comece. Pai Celestial, Amém. eu oro pela vida do Júnior, que o teu nome seja glorificado nessa tarde, que possamos
ser mais semelhante a Jesus Cristo, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo também. Com você, com o Senhor. Aleluia. Humberto, na hora que você quiser, eu começo, tá? Pode começar. Tá. Primeiro eu queria agradecer a Carol pelo convite, né, Carol? Tá todo mundo com roxinho aí sem aparecer, deve estar todo mundo na correria aí também, né? Quero agradecer também a Larissa, a Juliane que tá aí, né? Esse vídeo está sendo gravado, agradecer a você que vai ver depois também esse vídeo, tá bom? Você é muito importante também na obra do Senhor. Muitos não puderam participar aqui, mas eu creio que vão receber essa palavra. Agradecer a Humberto, né, Humberto, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer e honrar a vida do pastor Gilson, que não pôde estar aqui presente, né? E a gente é um corpo, o corpo de Cristo, é cumprir o ídolo do Evangelho, que é levar a palavra do Senhor, as boas novas, que são boas notícias do Evangelho, né? Gente, no mais, assim, eu sou pastor, né, pastor auxiliar, eu e minha esposa lá do Verbo da Vida, do Ministério Verbo da Vida, mas a gente está aqui para falar de placa de igreja, a gente está aqui para exaltar o nome do Senhor e dar umas orientações sobre a questão da capelania, né? Eu já faço trabalho evangelístico já tem muitos anos já, desde quando eu era de outro ministério, outra dominação, quando o pronto-socorro ainda, acho que tem mais de 10 anos atrás, e a gente já tem muitas coisas, né, que a gente já viveu, muita coisa para viver ainda, né? Então, assim, o que acontece? Eu separei até alguns versículos aqui, Humberto, para passar para vocês, né? Eu só queria ler rapidamente aqui, vocês não precisam abrir a Bíblia, né, para a gente até ganhar tempo, mas são necessários para a nossa base daquilo que vocês vão fazer, né, daquilo que vocês vão desempenhar ainda mais, né, aí dentro da faculdade, lá na questão lá com os pacientes, que é muito importante também, né. Primeiro de tudo, eu queria falar para vocês que antes da gente fazer para Deus algo, ou simplesmente fazer algo, a gente tem que saber quem nós somos. Então, aqui na carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, é muito lindo esse versículo, que ele fala em 1 Pedro 2,9 que nós somos, né, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos uma nação santa, raça eleita, né, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou, né, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu quero dizer que cada um de vocês, alunos aí, independente do credo religioso de vocês, né, independente, vocês como ser humano, vocês são especiais para Deus, e vocês são aquilo que Deus fez de melhor na criação dele em Jesus Cristo. Então se vocês estão nesse curso de medicina e o Humberto está na coordenação aí com vocês fazendo esse tipo de trabalho, porque com certeza Deus está com vocês e tem coisas maravilhosas para realizar através de suas vidas, né? Alcançando outras pessoas, alcançando outras vidas, vocês sendo esperança de uma restauração de saúde para a vida de outras pessoas, às vezes por uma simples palavra. Talvez você fale assim, pastor, eu não sei tanta coisa da Bíblia, eu não sei tanta coisa, eu não tenho tanto tempo de conhecimento, tanto de medicina como coisas assim de capelania ou ou da Bíblia. Eu só quero dizer para você que você é especial e que dentro de você mora um Deus que quer realmente fazer de você um instrumento para alcançar vidas e transformar pessoas, amém? Então, assim, nós vamos agora só aqui para a gente começar, Humberto, umas bases bíblicas, né, bem importantes. Se vocês puderem anotar aí na casa de vocês e depois vocês lerem, fica muito bom também, tá? Então, assim, em 1 Timóteo, capítulo 2, ali no versículo 3, fala que, pois isto é bom e agradável diante do nosso Salvador, diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, todos os seres humanos, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né?
o desejo de Deus é que todo ser humano, independente, né, homem, mulher, não importa a etnia, o desejo de Deus é que todo ser humano receba a salvação e que esse ser humano ele cresça em fé pelo pleno conhecimento da verdade de Deus, né? Repito novamente, não estou falando aqui de nenhum credo religioso, estou falando simplesmente de Deus e da sua vontade, que realmente é abençoar e alcançar vidas, né? Independente da sua ideologia, eu quero dizer que você é o melhor de Deus e que você pode ser, assim mesmo como você é, um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Entendeu? Amém? Outro versículo interessante é Mateus, né, 25, Mateus, livro do Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 34 até o 36. É interessante que eu vou ler para vocês aqui na minha Bíblia. Deixa eu achar aqui. Diz assim, vamos lá. É Mateus 25, né? 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. O rei aqui é Jesus. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então aqui nós vemos uma recomendação divina, né? O próprio Senhor Jesus recomendando àqueles que são dele, aqueles que amam vidas, né? Que quando a gente faz o bem para uma pessoa, principalmente nessa questão da capelania, a gente está fazendo para o próprio Senhor, porque quando o ser humano em si é a imagem e semelhança de Deus que o criou. Então, quando a gente faz o bem para uma pessoa, que é a imagem e semelhança de Deus, né, Deus recebe como se fosse feito para ele mesmo. Então, quando a gente visita pessoas, quando a gente dá um sorriso para alguém que está numa cama, num leito ali, né, você pode perceber que a pessoa se alegra e ela percebe esse amor, essa alegria de nós para com eles. E isso é muito maravilhoso, isso é muito importante, né? Então, aqui nesse versículo aqui, nós vemos em Mateus, né, a importância de nós sermos canais de alegria, canais de entusiasmo, canais de esperança, canais de fé, de amor, e também canais de cura, né? Cura até para a vida das pessoas também, né? Então, assim, eu queria abordar também com vocês a importância de alguns pontos muito importantes, né, em relação à capelania. Antes disso, eu só queria contar uma experiência que eu tive, Humberto, lá no Hospital Júlio Miller. Era mais ou menos, acho que em 2018 para 2018, mais ou menos 2018. Eu fui com o pessoal da igreja, tinha inclusive uma jovem que trabalhava lá, que era da igreja, a Rebeca, doutora Rebeca, ela mudou já de Mato Grosso. Galera, e eu fui lá com violão, né? Eu sempre gosto de tocar um violão. Claro que ela perguntou, teve a permissão, tudo é de acordo com o que os funcionários lá autorizam, né? Tudo respeitando a instituição, o ambiente onde as pessoas estão, né? É tudo com ordem, com decência, sem nenhum tipo sem nenhuma intransigência, né? Então eu peguei o violão ali, comecei a louvar o Senhor até a altura do som, assim, um som ambiente, dedilhado, louvando ao Senhor com aquela voz tênue, uma voz mansa, bem tranquila, né? Porque tinha ali paciente dormindo. Então, assim, tinha um senhor que estava em coma. Eu quero falar para vocês, assim, sabe? Quando eu cheguei perto desse senhor, o meu coração, ele é como se tivesse, assim, aqueceu demais. E eu não sei porquê, gente, assim, foi o próprio Espírito Santo, né? Eu comecei a chorar perto desse senhor. E ali, de uma forma bem discreta, né? Eu comecei ali de uma forma bem baixinha, tanto que nem os outros que estavam ao redor repararam. Eu comecei a orar pela vida daquele homem, e Deus começou a me trazer coisas sobre a vida daquele homem. Talvez você pode até não acreditar, mas eu falo pela experiência de vida que eu tive naquele dia. E
que ali dentro de um hospital, vocês vão reparar pessoas que estão em coma, pessoas que estão dormindo, pessoas que estão acordadas, todo tipo de pessoas, e muitos vão estar em lugares isolados, outros vão estar com familiares, né? Então, assim, a forma como a gente tem que se apresentar para eles é uma forma, a gente tem que se colocar, se postar diante deles de uma forma que fique fácil para eles nos ver e nos ouvir, entendeu? Então, assim, tem que ser uma forma que seja agradável para eles, que eles não se esforcem para virar, para nos ver, que a gente fique de uma forma que eles vão enxergar e ouvir a gente de uma forma bem legal, entendeu? Para ficar melhor para eles. Assim, e outra coisa, a gente nunca oferecer para eles, nunca a gente deve oferecer para eles coisas, ainda que eles venham pedir para a gente alguma coisa, né? É sempre você procurar estar em contato com o pessoal que são os funcionários do ambiente ali, os cuidadores que estão ali, né? Nunca parta de você mesmo, assim, dar alguma coisa para eles, né? Muito mais aqueles que estão já, tem uns que já estão para sair do hospital já, né? Então, assim, tem uns que já estão para sair. Então, assim, nunca dê nada para eles, ainda que eles peçam. Sempre esteja em ligação, assim, com o pessoal funcionário. Precisou de alguma coisa, chama uma enfermeira, chama um pessoal que está responsável ali pelo setor, ok? Uma coisa interessante também você pode, a altura da sua voz, a tonicidade da sua voz tem que ser uma voz bem tranquila, uma voz serena, né? Eu creio que alguns de vocês já sabem disso, né? Mas é bom a gente fortalecer, né, essas informações e que seja de algo agradável, à altura até dos ouvidos deles, né? Então, assim, dependendo assim do que a pessoa está sendo tratada, uma voz mais alta assim pode muitas vezes até incomodar a pessoa, né, alterar muitas vezes a questão da pressão arterial da pessoa. Então, tudo aí se envolve, mas é algo muito tranquilo. Desde que você seja uma voz calma, uma voz tranquila, se posicione de uma forma que a pessoa te enxergue, de uma forma que a pessoa seja fácil para ela te enxergar e te ouvir com uma voz tranquila, né? Repetindo, não oferecendo nada para ela, ainda que ela peça, não ofereça nada para ela, né? E ainda aqueles que estão já assim bem lúcidos, né? Alguns podem perguntar assim: ah, você é de qual igreja? Você é de qual religião? Né? Nunca entrar em discussões religiosas, jamais, gente. Isso aqui nunca, né? Nunca entrar em discussões religiosas, né? Sempre respeitar o credo religioso da pessoa, sempre respeitar o que a pessoa crê, né? Ainda que a pessoa não tenha a mesma fé que você. O que importa é que a gente tem que saber como capelão é que as pessoas são mais importantes nesse ambiente. Humberto levantou, pode falar aí, Humberto. Me permita contar uma experiência que eu tive no Jujumira mesmo, já no Pude Simples. E esse dia, juro que eu travei. Como eu estou à frente do projeto, eu oro por muitas pessoas lá. A maioria eu divido em pequenos grupos, mas a gente tinha acabado já a visita e tinha um casal que estava com um filho recém-nascido, só que eu não tinha visto o pescoço da pessoa, a vestimenta da pessoa, e era uma pessoa da religião afro. Eu só sei que no momento ali eu falei, meu Deus, e se a pessoa me achar intolerante? Eu, educadamente, já tinha começado a conversa, falei, posso falar pela sua vida? Eu sou do projeto tal, e eu quero orar por você. Ele permitiu que eu orasse, e ali eu pude ministrar na vida dele. Mas a gente tem que tomar certa cautela com os dogmas de outras religiões. Perfeito. E ver se a pessoa quer. Por exemplo, já aconteceu da pessoa não querer oração e eu sair da sala. E tá tudo bem com isso. Isso. A gente vai orar mentalmente. Na verdade, eu estou indo para o 7º período da faculdade. E muitas vezes eu oro pelo paciente mentalmente ali, para se deixar que a tua graça venha sobre ele, que o teu espírito. Então a gente tem que ter discernimento ali no momento de saber o que falar. Exatamente. E pessoal que está entrando agora, a gente tem uma apostila que assim que acabar, vou mandar para vocês, juntamente com o formulário, que eu vou pedir para a Carol Lives mandar, para quem não preencheu ainda, preenche, para que eu possa mandar o nome de vocês para a nossa coordenadora, no final, nossa orientadora. Pastor, me perdoe e continue.
Maravilha, maravilha. Que se os outros também tiver, não sei, tiver experiência, é interessante participar. Obrigado por enriquecer aí essa informação, esse testemunho é muito lindo. Então, tem situações, gente, que a gente nunca vai chegar numa pessoa, só se a pessoa perguntar, daí a gente fala que você é um capelão, que você congrega em algum lugar, se a pessoa perguntar. Mas geralmente, interessante assim, quando eu vou assim, geralmente eu nem falo assim, muito de que igreja eu vou mais para demonstrar a importância que a pessoa tem para Deus, né? Demonstrar que a pessoa é uma pessoa que é importante. Então, assim, a gente leva essa fé, né? Essa alegria, essa esperança, essa fé, esse amor para as pessoas. E essa abertura que o Humberto falou, bem interessante, que às vezes o paciente ele até quer, mas pode ter uma pessoa da família que é de outro credo e que não quer que você ore por ela. E aí, o que você faz nisso? Você vai respeitar, né, o momento e você pode simplesmente... Uma coisa que eu sempre faço quando acontece isso, tem pessoas que são abertas para receber oração, tem pessoas que são abertas muitas vezes para conversar com você, alguns gostam até de parar e contar a história delas, como que ela foi parar ali para você, né? Então, assim, dependendo, você tem que muito filtrar o horário da visita. De repente, tenho tantos minutos para estar aqui, né? Às vezes, a gente tem que ter um pouco de discernimento. O Humberto falou uma coisa interessante. O discernimento é o quê? É você fazer uma leitura do ambiente, você faz uma leitura em cada paciente que você vai abordar. Se o paciente tá dormindo, por exemplo, você pode chegar ali, não tem problema nenhum, você pode orar baixinho por ele, apresentar, colocar ele diante de Deus, de uma forma com uma voz que você não precisa acordá-lo. Se você chega no paciente do lado, ele está acordado, você pode se apresentar, você se apresenta, né, com uma voz ali tranquila, você fala seu nome, pergunta o nome da pessoa, se a pessoa conseguir falar, né, claro, aí ela fala o seu nome, daí você falou que, tô aqui, fala o motivo que você está lá, fala que para você é uma honra, um prazer estar ali visitando ele, ainda que você não conheça. Faz a pessoa sentir importante. Vocês têm noção, tem enfermidade que é psicossomática. Não sei se já viram isso, vão ver depois, não sei. Que é uma coisa mental, a pessoa está tão oprimida assim na questão da vida dela, na questão emocional, que isso transmite para o físico. E quando você vai dar um sorriso para a pessoa, quando você ora com ela, quando você consegue ter essa abertura de orar com a pessoa, se a pessoa quiser, fica muito melhor. Aí você ora, você pode falar um pouco, né, de uma forma bem sutil, de uma forma bem breve, uma reflexão breve, você não precisa falar tanto. As reflexões têm que ser bem breves. Então você pode falar da palavra do Senhor, tá? De uma forma bem da importância que ela tem para Deus e o desejo de Deus de abençoar a vida dela, né? Respeitando sempre, repito, o credo da pessoa. Alguém quer falar alguma coisa, Humberto? É importante frisar, pessoal, que quando a gente vai falar, a gente tem a liberdade para falar, temos que ter muita cautela em declarar que a pessoa pode ser curada. A gente tem que sim orar por cura, a gente cremos em Deus. Para quem chegou atrasado, o projeto Puritinos é um projeto interdenominacional, mas ele tem o nome Puricimples porque declaramos que Jesus é rei, que ele é soberano. Mas a gente tem que ter uma certa cautela, que até eu estava falando com a Carol Olives, em declarar cura, em declarar isso. Então, a gente, ao entrar no hospital e tomar ali toda a cautela, inclusive, eu estou aqui, eu gosto muito de demonstrar, na última capacitação que foi presencial na época, eu não levei, eu estou com óleo de unção. Você não tem que derramar óleo de unção no paciente, não nesse momento. Apesar que ele está enfermo, lá em Tiago diz que os presbíteros, no caso ali, a gente está como ministro do evangelho, sim, mas a gente não tem que levar, deixa em casa, e leve o álcool em gel. Por que disse isso? Porque muitas vezes isso só vai atrapalhar, isso aí irá prejudicar o tratamento do paciente. Como também, eu estou com a Bíblia física aqui, e aqui não dá para ver, mas aqui eu tenho a Bíblia
de Genebra, King James, não é a original, e a Bíblia John MacArthur, são Bíblias gigantes. Pessoal, tome cuidado em chegar lá no paciente e você abrir a Bíblia em cima da barriga dele e falar, você vai ser curado. Não, a gente tem que tomar uma certa cautela com isso. E Exatamente. não leve Bíblia, tá? Não leve Bíblia, vai de jaleca, eu vou explicar isso no final, porque isso só vai atrapalhar ainda mais o processo e vai nos prejudicar lá. E é isso. Continue, pastor. Porque, na verdade, o que acontece? Humberto, vocês que são da medicina, vocês vão estar uniformizados a caráter. Sim. É um pouco diferente até de quem vai, que o pessoal do hospital sabe que já é de igreja e vai, por exemplo, eu vou citar aqui com todo respeito, mas até os irmãos da Assembleia de Deus, eles gostam muito com essa Bíblia física aí, que você falou, essas tijolão assim. Eles gostam com esse tijolão, né? A gente já não vai muito com tijolão, a gente já tem Bíblia no celular, a tecnologia nos proporciona isso, né? Mas, assim, é exatamente isso, gente. Maior descrição possível, ainda mais para vocês que vão estar de jaleco, representando a instituição da medicina, vocês que são aí futuros médicos, vocês... Então, assim, tem que ter um equilíbrio, na verdade, entre não ser extremista e não ser também tão extremista num ponto de você querer ser demonstrar tanto sua fé, sem respeitar a fé do outro, e às vezes não respeita nem o ambiente que você está, porque Deus sabe trabalhar em amor a forma como ele sabe agir. E quando você age de uma forma respeitando tanto os funcionários, respeitando os pacientes, respeitando até a instituição, você pode sim falar do amor de Deus para as pessoas, exatamente isso, sem precisar demonstrar que o seu credo, ou com uma Bíblia desse tamanho que o Humberto mostrou, na verdade a palavra de Deus, a Bíblia fala que ela está dentro de nós, na nossa boca e no nosso coração. Amém? Quando você for orar, aí, Humberto, eu quero até frisar uma coisa aqui, ó. Quando vai orar por cura, você... Exatamente. Na verdade, Humberto, eu quase nem óleo eu uso, mas eu achei interessante o óleo que você tá aí. Eu nem uso óleo. Eu nem uso. Na verdade, assim, mas é bíblico, mas, por exemplo, por questão de higiene, por questão de praticidade, por questão de orientações médicas, a gente não aplica, entendeu, gente? Então, assim, eu costumo, assim, nem fazer isso. Na verdade, até para orar, Humberto, por alguém que quer, tem que partir da pessoa, tem que partir da fé do paciente, o desejo de receber uma oração de cura. Entendeu, gente? Porque é que eu falo, muitas vezes, claro que a vontade de Deus é abençoar, é salvar, é curar, mas a gente tem que agir com sabedoria e inteligência. Por quê? Porque a gente tem que respeitar quem está lá, o paciente, respeitar muitas vezes a orientação dos seus orientadores, né? Então, assim, a gente está debaixo de uma submissão e também a gente tem que saber se portar diante de cada situação. Se o paciente quiser partir dele receber uma oração, se ele falar, não, eu quero receber uma oração, você pode, porque tem uns que você não precisa nem falar. Você vai assim, chega perto dele e já fala, você veio aqui, né, visitar, você pode orar por mim? Você pode orar respeitando a fé da pessoa, né? Porque, na verdade, se você for pegar na Bíblia, desde Mateus, os evangelhos, as epístolas dos apóstolos, foi a fé de cada um que ativou a cura na vida de cada um. A gente não cura ninguém, quem cura é o Senhor através de nós. Mas até por orar por cura, gente, a gente tem que ter sabedoria e equilíbrio para não gerar problema depois, para não gerar... às vezes tem familiares de pacientes, o paciente pede para você orar por ele, você apresenta ele diante de Deus, você coloca ele diante de Deus, né? Você pode orar por ele, né? E colocar ele diante de Deus, em nome de Jesus. Você pode fazer isso. Mas se partir do coração da pessoa, né? Pastor, pode perguntar se ela quer oração? Faz uma leitura do paciente, faz uma leitura do ambiente, haja com sabedoria, né? Procura saber primeiro o nome da pessoa. Se a pessoa estiver acordada, procura saber o nome da pessoa, né?
fala que ela é importante, né? Fala que se você quiser, às vezes a pessoa está tão ali carente de conversar um pouquinho que você vai ter que ceder um pouquinho do seu tempo ali, alguns minutos conversando com a pessoa. Isso vai ser bom para ela psicologicamente. Isso redunda muitas vezes até no físico. Não estou falando nem questão espiritual aqui, questão científica mesmo, tá, gente? Questão científica. Às vezes, doenças psicossomáticas, elas às vezes, muitas vezes se reduzem, às vezes, muitas vezes, pelo bem-estar das emoções da pessoa, das sensações, dos sentimentos da pessoa. Então, quando ela vê que alguém se importa com ela, muitas vezes, aquilo vira uma chave dentro dela, entendeu? Então, Deus sabe agir de várias formas, tá bom? Claro que aqui tem gente aqui que, se eu falar para vocês assim, eu vou contar um testemunho, Humberto, mas mas assim, claro que vocês, como acadêmicos de medicina, vocês têm que respeitar, claro, o Humberto que está na frente e os seus professores, na questão de vocês irem no lugar, no hospital, como vocês são futuros médicos, né? Como você se portar dentro daquilo, dentro da profissão de vocês. Aí eu quero contar, abrir um parênteses aqui, Humberto, mas é uma coisa bem rápida, tá? De como aconteceu comigo, acho que tem mais de 15 anos atrás. Eu fui numa ala ali do pronto-socorro, aqui de Cuiabá, e lá era todo domingo à tarde a gente fazia das 3 às 4, não lembro se era das 2 às 3 ou das 15 às 16, não lembro. Eu fui passando assim, um monte de gente com soro na veia, não sei o que era, não sei se era virose, na época eu não lembro, era muita gente em cadeira de roda, aquelas cadeiras de fio, né, aliás, com soro, e alguns estavam muito cheios, boxe cheio. E veio no meu coração, Humberto, assim, ó, vai lá e ora por eles. E eu fui, me apresentei, pedi licença, fui bem assim, bem gentil com eles. Aí eu perguntei, eu posso orar por vocês? Independente da religião de vocês, eu posso orar por vocês? Eu falo na questão, assim, do evangelista já igreja, tá? Não na questão do acadêmico de medicina. Vocês estão entendendo, né, gente? E eu peguei ali, para a glória de Deus, eu orei. E como a gente é só um canal de bênção, a gente não é quem faz a coisa é Deus. Gente, na outra vez que eu não pude ir na próxima visita lá na mesma ala, mas não tinha ninguém mais ali. As outras alas estavam com pessoas. A ala que a gente teve a oportunidade de orar não tinha ninguém. Ninguém estava. Porque Deus foi lá e curou. Então eu não posso isentar vocês também desse poder divino que atua hoje ainda. Mas vocês têm que agir com sabedoria e vocês não podem, assim, confrontar muitas vezes os funcionários. Uma coisa muito importante, Humberto, até para passar para eles, né, também, que vocês já sabem, vocês têm que usar de uma sutilidade, de uma gentileza, formar uma forma de parceria através de gentileza com os funcionários dos setores, com os funcionários do hospital, né, respeitando os médicos, respeitando todos ali, procurar ter um bom relacionamento, né, com os pacientes, com os familiares dos pacientes e com todos os funcionários, né? E quando puder, levar uma lembrancinha para os pacientes que você criaram mais afinidade, leva uma lembrancinha para eles, né? Leva uma lembrança também para os funcionários, né? Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Então, sou eu. Na verdade, eu sei que a Carol é meio tímida, mas a experiência que a Carol teve, não sei se eu posso falar dela aqui, foi com uma mulher que ela tinha, acho que, lúpus, e a gente estava em um número menor no hospital de pessoas do Puricim, e a Carol ficou mais de 1 hora. Mas por que a Carol ficou ali? Depois eu entendi. Porque ela sentiu a necessidade de falar com a mulher. Então, vai ter momentos... Eu, por exemplo, não é que eu não escuto o paciente, na verdade eu escuto, mas aí a gente tem que sentir ali a sintonia do Espírito Santo. Às vezes eu chego assim, eu sou péssimo, eu não sei cantar, eu sou um péssimo cantor, eu prego, eu tenho o dom da palavra. Às vezes eu chego lá, Jesus em tua presença, só eu cantando sozinho, ou às vezes eu chego lá com um versículo bíblico. Eu tenho facilidade em decorar a Bíblia, e isso é um grande benefício para mim, que estou nesse meio,
Aí às vezes eu chego lá, porque Deus ele irá abrir um caminho para vocês. E ali as pessoas já meio que o box inteiro, a enfermaria já se sente acolhida. A questão de lembrancinha, isso é algo que a gente está pesquisando. Inclusive, eu terminei hoje o projeto escrito 2024 do Tudo Simples e a gente vai submeter. Então, eu queria dizer a vocês que permita que o Espírito Santo trabalhe ao seu favor ali. Cada paciente é um. Às vezes você vai simplesmente falar Jesus te ama e Jesus ele vai atuar ali, vai curar aquela pessoa. Ou às vezes você vai ter que ficar 1 hora. E esse é o evangelho. E ali você não vai estar passando biligrão, cara, deixar isso bem claro. Você vai estar ali para pregar o evangelho simples e puro. E muitas vezes você não vai pregar, você vai levar esperança. Eu acho que era isso que eu tinha que dizer. Passo de novo para o pastor. Se a Carol quiser falar um pouquinho da experiência que ela teve, é isso. Carol, quer falar aí, Carol? Eu acho que por hoje é só, porque meu microfone tá bem ruim, então é melhor deixar passar dessa vez. Tá certo. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda aí, Roberto. Você me fala, tá? Pastor, tá tranquilo. Eu vou explicar isso assim que eu terminar, Lana. Eu vou fazer uma revisão do que o pastor Gilson falou. O senhor já falou tudo, mas eu vou fazer ponderadamente. Amém, tá bom. Base Pode bíblica. fazer. O senhor falou a base bíblica? Eu vou pedir perdão para vocês. Eu vou tirar só uma imagem aqui rapidinho. Vou conectar ali no carregador. Mas eu tô aqui, tá? Tá. Então, pessoal, a base bíblica, para quem não veio, é a base bíblica que está em Mateus 25, é o verso 34, que diz: Então o rei dirá aos que estiver à sua direita: Venha, bendito do meu Pai, receba como herança o reino que lhes foi preparado, desde a criação do mundo. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me visitaram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, o cristianismo, o puro e simples, que C.S. Lewis disse lá há muito tempo, é isso. É a gente dar espaço à mesa. Em Lucas 13 fala sobre a grande mesa. Então, quando a gente fala de Jesus, a gente fala dessa grande mesa, onde todos irão cear. Onde aquele que se achava bom não vai cear, mas aquele que tinha fome vai cear. Onde as viúvas irão cear. E lá em Tiago também fala que uma das opções é a gente pregar para aqueles que têm fome, para aqueles que têm sede. Então, o reino é social. Aqui a gente não está falando de política, pelo contrário, mas o reino também ele é coletivo. Então, a gente tem autoridade, sim, para ir até o hospital e falar das boas novas, mas a gente deve agir com prudência. E a prudência, perdão, a gente precisa agir com, precisamos de segurança bíblica. Humberto, com qual versículo a gente tem base? O pastor já disse que está em 2 Timóteo 2, 25. Eu acho que é esse, né? Mas Mateus 28, do 18 ao 20, que diz: Então Jesus aproximou-se deles e foi-me dado toda a autoridade. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, aqui é a grande comissão, é o que... Tem muitos livros escritos, inclusive, se eu for indicar o livro, eu indico, vocês leiam o livro Eu Não Sou Missionário, de Iago Martins, acho que esse é o nome, que ele fala muito sobre esse chamado comissional. Então, é o chamado, e esse chamado ele vem com algo especial, vem com o Espírito Santo, que foi derramado em Atos 2. Então, todos aqui, não sei qual é o credo de vocês, se é católico, se é espírita, se é evangélico. Eu acredito que a gente está entre católicos e evangélicos.
Mas todos aqui receberam o Espírito Santo, seja pelo crisma, seja ali pelo novo nascimento, e eu espero que todos tenham sido nascidos de novo em Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo irá nos comissionar a falar do amor dele. O terceiro, a fé. E prudência. Então, quando a gente fala, como o pastor disse, quando a gente vai lá pregar, a gente tem que ter prudência ao falar. Fé. Precisamos ter fé para a gente ir lá. Pois o hospital é um ambiente difícil de estar. Não é um ambiente fácil. Nem como acadêmico, nem como médico, nem como capelão. Nem como, eu costumo falar, anjos do amor. A gente está ali para falar disso. Então, a gente tem que estar com fé, crendo que Deus ele pode sim fazer. E, por último, postura. A gente tem que ter uma postura exemplar, uma postura limpa. Não chegar gritando, não colocar a Bíblia, não usar o óleo do unção. Eu realmente, isso daqui eu tenho muito tempo, eu uso muito pouco porque é algo simbólico. Mas a gente tem que ter sabedoria ao falar. Aí pode vir algumas perguntas. Não sei se alguém aqui tem alguma pergunta. Quando eu tive a primeira capacitação, eu falei, cara, e se uma pessoa cair endemoniada lá, o que eu faço? Não, meu Deus! Gente, se isso acontecer, eu vou estar lá. A Caroline vai estar lá, vai ter muitas pessoas lá, e a gente vai chamar o médico, porque a gente não tem papel de expulsar demônio. Eu espero que isso não aconteça, mas fique tranquilo sobre isso, tá bom? É uma coisa que eu tinha e eu me tranquilizei com o tempo. Isso não vai acontecer, mas se acontecer, terá pessoas lá preparadas para ajudar nesse processo. E eu acho que é isso. Passo de novo para o pastor e depois a gente vai para a segunda parte, que aí eu encerro a gravação. Teve alguém, uma jovem, que perguntou alguma coisa aí, não lembro agora quem é. Ela fez uma pergunta, apareceu aqui na tela. É a Luana. Eu tenho uma dúvida. Antes, eu vou encerrar que essa dúvida eu já prolongo para a segunda parte. Pessoal, muito obrigado a todos que participaram. É uma grande alegria fazer parte desse projeto. E que Deus abençoe a sua vida. Sejam todos bem-vindos ao Poder Simples. E agora vamos para a segunda parte, que não será gravada.